Bom dia mais uma vez, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O tema da mensagem de hoje é a última trombeta. A última trombeta, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Muitos têm medo do livro de Apocalipse. Muitos ficam assustados quando o assunto é Apocalipse. Mas na verdade, meu irmão, Apocalipse é o livro da vitória do Cordeiro. Apocalipse é o livro da vitória do povo do Cordeiro. Apocalipse é o livro da garantia que temos de que tudo irá terminar bem. De fato, passamos por muitas lutas e muitas dificuldades na vida. Mas o Apocalipse nos mostra, irmãos, que nós temos uma morada eterna. Nós temos uma morada certa. O Apocalipse, de fato, nos mostra que vivemos com uma certeza. O novo céu e a nova terra, a eternidade nos aguarda. E isso é o que nos mostra no livro de Apocalipse. Quem escreveu esse texto, essa carta, foi o apóstolo João. Por volta do final do primeiro século, no ano 95, 96, o apóstolo João estava preso numa ilha chamada Mortal, ou então Ilha de Patmos. E ali, a mando do imperador Domiciano, João estava no meio dos piores bandidos considerados por Roma. Só que ali Deus dá a revelação para ele das últimas coisas. No capítulo 1, por exemplo, de Apocalipse, João tem a visão do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós temos as orientações para as igrejas que o livro de Apocalipse foi escrito para elas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, igrejas de uma província romana chamada Ásia Menor. No capítulo 4, nós temos a visão do santo trono de Deus. Imagina João tendo uma visão, sendo arrebatado aos céus, e tendo a visão do trono de Deus, e olhando para aquele que está sentado no trono, como jaspe, sardônio. Em volta daquele trono, um arco-íris de esmeraldas. 4 seres viventes, 24 anciãos, os anjos, e as demais criaturas dizendo: Santo, 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 aquele que era, que é e que há de vir é santo. Foi isso que João viu. No capítulo 5, nós temos mais uma visão de João, lá na ilha de Patmos. No trono, aquele que está sentado no trono, Deus, e nas mãos de Deus um livro. Só que a Bíblia diz que ninguém pode tocar naquele livro. A Bíblia diz que ninguém pode pegar aquele livro. João fica triste porque ninguém tem direito a acessar aquele livro. E aquele livro estava selado com 7 selos. E se alguém não pegasse aquele livro e não desatasse os selos, os planos de Deus para a humanidade não seriam colocados em prática. Mas o texto diz que aquele que venceu, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, esse tinha autoridade e poder para pegar o livro das mãos de Deus e desatar os selos. A partir do capítulo 6 de Apocalipse, nós temos esses selos sendo desatados. Nós temos os planos de Deus para a humanidade sendo colocados em prática pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro selo, o cavalo branco. Segundo selo, o cavalo vermelho. O terceiro selo, o cavalo preto. O quarto selo, o cavalo amarelo. O quinto selo, os mártires clamando por justiça. O sexto selo, a segunda e gloriosa vinda de Cristo. O sétimo e último selo, o juízo final. Essa mesma história, a história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, será contada mais vezes no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é muito fácil de compreender quando você entende que é uma única história, contada 7 vezes. É a história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, contada 7 vezes, com símbolos diferentes, com números diferentes, mas querendo dizer a mesma coisa. Isso é chamado de revelação cíclica. E dentro de uma literatura específica, literatura apocalíptica, a revelação cíclica faz todo o sentido. Essa história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é contada 7 vezes no livro. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 3, a primeira vez. Do capítulo 4 ao capítulo 7, a segunda vez. Do capítulo 8 ao capítulo 11, a terceira vez. Do capítulo 12 ao capítulo 14, a quarta vez. Do capítulo 15 ao capítulo 16, a quinta vez. Do capítulo 17 ao 19, a sexta vez. Do 20 ao 22, a sétima e última vez que a história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é contada para nós. Eu pedi para você abrir
no final da terceira vez que essa história é contada. A história agora, no capítulo 8, 9 e 11, é contada para nós através de trombetas. Trombetas são anúncios de que algo está para acontecer. Então, cada vez que uma trombeta toca, melhor dizendo, nós temos a contagem de algo. Deus está falando para nós através das trombetas. Cristo está às portas. Deus está falando para nós através dos sinais. Cristo está para vir. O rei, de fato, está voltando. Nós estamos aguardando isso. Só que antes disso acontecer, nós veremos e perceberemos sinais da sua vinda. Essas são as trombetas. A primeira trombeta, por exemplo, a destruição em parte da vegetação da terra, trazendo fome à terra. Isso já é nos contado em selos. Quando o quarto selo, ou melhor, o terceiro selo é aberto, nós vemos um cavalo preto. E esse cavalo preto também simboliza a fome no mundo. Agora, em forma de trombeta, as vegetações sendo destruídas em parte, trazendo fome ao mundo, é um dos sinais da segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo anúncio, a segunda trombeta, são as águas salgadas sendo destruídas, em parte. A terceira trombeta, a água doce sendo destruída, em parte. A quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas perdendo o seu curso natural, também sinal da segunda vinda de Cristo. A quinta trombeta, irmãos, são demônios atormentando os homens, está no texto. A sexta trombeta são demônios matando homens, tudo com a permissão de nosso Deus, mostrando que Cristo está às portas. Quando chegamos no capítulo 10 e capítulo 11 do livro de Apocalipse, nós temos um intervalo entre as trombetas, para que Deus pudesse falar a João como a igreja de Cristo está na terra nesse momento. Como é que a igreja de Cristo está diante dos sinais da segunda vinda? No capítulo 10, nós temos o livrinho de João. Você já leu isso? João comendo o livrinho. É doce na boca, mas amargo ao estômago. É assim que a igreja está, anunciando a palavra de Deus, pregando o evangelho de Deus. E é doce por quê? É doce porque salva. Mas é amargo por quê? É amargo porque também condena. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. É doce porque te dá intimidade com Deus, mas é amargo porque faz com que você seja perseguido e odiado neste mundo. Então nós temos um lado doce do evangelho e um lado amargo. No capítulo 11, simplificando e exemplificando o papel da igreja diante das trombetas, nós temos a figura das duas testemunhas. Muitos debates teológicos para compreender o que são as duas testemunhas. Eu compreendo ser a igreja anunciando e pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo diante de tamanha perseguição. Quando chegamos então no sétimo toque, na sétima trombeta, nós estamos no capítulo 11, versículo 15. E aqui é o tema da nossa mensagem, a última trombeta. Depois de todos os sinais, depois do fim dessa história, qual história? A primeira e a segunda vinda de Cristo. Depois de tudo isso, o que acontece? E nós iremos ver que acontece a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Vamos lá. Versículo 15 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, perceba, algo grandioso seria anunciado. Algo grandioso está prestes a acontecer. No céu, grandes vozes anunciando e dizendo. No céu, grandes vozes proclamando. E a questão é, o que essas vozes estão proclamando? O texto responde: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Perceba comigo, irmãos. Agora chegamos no anúncio da segunda vinda de Jesus. Aquilo que tanto ansiamos. Por que é que podemos garantir e ter certeza da segunda vinda de Cristo? Porque Jesus prometeu em Mateus 24. Porque os anjos prometeram em Atos capítulo 1. Porque Pedro prometeu em 2 Pedro capítulo 3. Porque Paulo prometeu em 1 Coríntios 15, Paulo prometeu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo prometeu em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então nós temos uma certeza, a certeza de que Cristo vem.
Nós estamos aguardando a segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos move estar aqui. Por que é que você está aqui essa manhã? Porque nós estamos aqui vigilantes, nós estamos aqui como virgens prudentes, nós estamos aqui aguardando a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando isso acontecer, o reino será totalizado. E aqui eu preciso explicar para vocês. Nós já vivemos o reino de Deus. João Batista diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus, quando pisou nessa terra, disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando Jesus está conversando com os fariseus, em Lucas 17, Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está no meio de vós. Quando ele sobe aos céus, eu estou falando de Atos 2, a partir do versículo 29, nós temos a revelação dada por Pedro, que naquele momento da ascensão, o reino de Deus é confirmado, ele já reina, ele é rei. Mas vai chegar um momento da história, que este reino será totalizado. O próprio Senhor Jesus Cristo reinará nessa terra, restaurada naquilo que chamamos de novo céu e nova terra. E neste dia, irmão, não haverá mais Babilônia, não haverá mais Pérsia, não haverá mais Grécia, não haverá mais o Império Romano. Você vai lembrar comigo em Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. Quem lembra do sonho de Nabucodonosor? Uma grande estátua. E ninguém conseguia interpretar o sonho a não ser o profeta Daniel. E Daniel começa a interpretar o sonho dizendo, a cabeça de ouro da estátua simboliza o reino babilônico. O peito de prata simboliza o reino persa. A cintura de bronze simboliza o reino grego. A perna de ferro simboliza Roma. O pé com barro e ferro simboliza Roma dividido. Só que o sonho não termina aí. No sonho de Daniel, a Bíblia diz que existia uma pedra não cortada por mãos humanas, que toca no pé da estátua e derruba toda a estátua, quebrando toda a estátua. Esta pedra não cortada por mãos humanas é Jesus Cristo de Nazaré, que vem com o seu reino, acima de todos os reinos, para instaurar a eternidade. Então nós estamos falando da segunda e gloriosa vinda de Cristo, instaurando o seu reino eterno. Eu acabei de responder. Mas a pergunta que eu tinha que fazer antes de responder é, quanto tempo vai durar este reino? O versículo 15 responde, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Por toda a eternidade, agora estaremos com o Senhor Jesus. E eu já preguei sobre isso aqui algumas vezes. Nós já estudamos sobre isso aqui algumas vezes. Nós estamos falando do novo céu e da nova terra. Isaías 65, Isaías 11, Isaías 2, Zacarias 14, Apocalipse 21 e 22. Deus mostra a João um lugar sem maldição, um lugar sem choro, um novo céu, uma nova terra, restaurados, transformados, um lugar muito melhor do que o jardim no Éden. No Éden tinha tentação, no Éden tinha serpente, no Éden tinha possibilidade de pecado, no Éden tinha queda, no Éden tinha tentação, mas no novo céu e na nova terra, não. A notícia do novo céu e da nova terra é que neste reino eterno, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais maldição, não precisaremos mais de Lagoinha Mangabeiras, não precisaremos mais de Igreja Batista da Lagoinha, não precisaremos mais de Assembleia de Deus, não precisaremos mais de presbiteriano, não precisaremos mais de metodista. Por quê? Porque Deus habitará com o seu povo. É a promessa do texto. E no capítulo 22, versículo 5, a Bíblia também diz que nós o serviremos pelos séculos dos séculos. Você não está indo para um spa. A sua eternidade não é um spa, onde você vai sentar numa nuvem e um anjo vai trazer para você uva colocando na sua boca. Isso é imagens fictícias, é mentira. Porque lá nós serviremos ao Senhor, estaremos diante de Deus e do seu Cordeiro, e para sempre glorificaremos e exaltaremos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre diante da presença de Deus, irmãos. A Bíblia também diz que lá não haverá mais morte. A irmã Ailza está com um pé lá, porque ela está no lugar chamado estado intermediário. Ela está no céu, também chamado de terceiro céu, paraíso, seio de Abraão. Mas ainda falta a ressurreição da irmã Ailza. Isso só vai acontecer dada a segunda vinda de Cristo.
Quando ela ressuscitar e receber o seu corpo glorificado, ela entra para este lugar, novo céu e nova terra. E vai reinar pelos séculos dos séculos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí agora a pergunta é, quem estará lá? O versículo 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Diante deste momento único da história, a segunda vinda de Cristo, nós teremos a adoração diante de Deus. E quem está adorando? Os 24 anciãos. A pergunta é, o que eles estão falando? Daqui a pouco o texto vai responder. Mas antes de avançarmos, precisamos compreender quem são os 24 anciãos. Vocês cantam muito. Nós cantamos muito. Como os 24 anciãos. Quem já ouviu essa? E a entrada em Jerusalém. Nunca ouviram? Não tenho outro bem além de ti. Nunca ouviram? Amém. Tudo bem. Mas tem uma música que diz isso. Que mostra para nós os 24 anciãos. Toque no altar. E a pergunta é, quem são esses 24 anciãos? 24 anciãos aparecem em 2 Crônicas como conselheiros de Israel. Uma possibilidade. Segunda possibilidade seria em Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5, onde os 24 anciãos estão diante do trono de Deus. No livro de Apocalipse, dentro de uma literatura simbólica, dentro de uma literatura apocalíptica, os números representam muita coisa. O livro de Apocalipse, ou no livro de Apocalipse, o número 12 significa o povo de Deus. E muito provavelmente 24 anciãos dizem respeito a 12 líderes do povo de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, e 12 líderes do povo de Deus do Novo Testamento, os 12 apóstolos. Os 12 filhos de Jacó, lá do Antigo Testamento, que fizeram com que a nação de Israel existisse, quem são eles? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azé, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. E os 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, que é Natanael, Mateus, Tomé, Tiago Menor, Judas Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes não, talvez Matias, ou então o apóstolo Paulo. Então esses 24 anciãos representam o povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então o povo de Deus, dada a segunda vinda de Cristo, dada ao reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, vai adorá-lo e vai louvá-lo, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras. No capítulo 4, nós temos que era, que é e que há de vir. Na revista e atualizada, que é a versão que eu estou usando, não tem o que há de vir. Por que não? Porque neste momento ele veio. Neste momento ele está em glória. Neste momento ele está vindo nessa terra julgar os homens. Todo-Poderoso. Nós servimos a um Deus, irmãos, que seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra dele permanece para sempre. Nós servimos a um Senhor que, agindo ele, ninguém pode impedir. Nós servimos a um Deus que a Bíblia diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quem disse isso foi Jó. E Jó também disse no capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se manifestará na terra. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, que o Salmo 139 mostra para nós, que ele é tão grande, mas que ele é tão poderoso, que ele de forma assustadora, é capaz de criar e formar um bebê no ventre de sua mãe. Isso não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. Este universo não é obra do acaso. A criação não é fruto de uma evolução. A criação não é fruto de uma explosão. A criação é fruto da palavra de Deus, e haja luz e houve luz. E que tenha a separação entre mar e terra, e que venha o sol, a lua e as estrelas, e que seja formado, criado os animais terrenos, os animais aquáticos, que seja formado pelo poder das mãos de Deus, o homem. Nós servimos a Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumistes o teu grande poder, e passastes a reinar. Ele já reina, ele já é o rei, mas aqui o seu reino será
totalizado em toda a terra, e se cumprirá Abacuque capítulo 2, versículo 4. O conhecimento da glória de Deus encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Agora, irmãos, nem tudo são flores. A segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus é uma bênção para um tipo de pessoa. Mas a segunda e gloriosa vinda de Cristo é um terror para outro tipo de pessoa. Amós capítulo 5, em Sofonias capítulo 1, a Bíblia diz: por que é que vocês, os ímpios, estão aguardando a segunda vinda de Cristo? Para que vocês querem, lá no texto, o dia do Senhor? Para que vocês querem isso? São dias de trevas, não de luz. São dias de mal, não de bem. Porque os ímpios, irmãos, serão julgados naquele grande dia. E os ímpios, irmãos, serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E o cristão vai receber seu galardão. E o cristão vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino eterno que está preparado desde a fundação do mundo. É isso que o texto vai dizer no versículo 18, olha lá. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, todos diante do Senhor. Atos capítulo 17, versículo 31. A Bíblia diz que Deus separou um dia para julgar os homens. Nós não sabemos que dia é esse. Você não tem condição de saber que dia é esse. Você só pode perceber os sinais. Lembram das trombetas? Lembram dos selos? Vocês só conseguem, e eu também, nós só conseguimos observar os sinais. Mas ter certeza de que dia ele vem, a gente não consegue. É por isso que nós temos que estar sempre vigilantes. Irmãos, presta atenção. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 4. A Bíblia diz que o dia do Senhor vem como ladrão. Perceba, como ladrão para ímpios. Porque os ímpios não estão esperando. Os ímpios não estão aguardando. Nós estamos esperando. Nós estamos aguardando. Nós estamos percebendo que está às portas por causa dos sinais. Então, quanto mais sinal aparecer, irmão, mais a igreja fica vigilante. Quanto mais sinal aparece, mais a igreja fica atenta. Quanto mais sinal aparece da segunda vinda, irmão, mais a igreja se prostra em oração. Mais a igreja lê Bíblia. Mais a igreja ama a Deus. Mais a igreja ama o próximo. Quanto mais se aproxima a segunda vinda de Cristo, mais crente você fica, se você for crente de verdade. Apocalipse 22, a Bíblia diz: continue o injusto praticando injustiça. Continue o limpo se limpando. Então, quanto mais próximo da segunda vinda, mais os falsos se revelarão na apostasia. Mais os crentes perseverarão. Apocalipse 13 diz: se for necessário ir à espada, necessário é que seja a espada. Se for necessário ir para cativeiro, necessário é que vá para cativeiro. Aí está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então chegou o dia da ira de Deus. O dia da ira de Deus é o dia da segunda vinda, irmão. É o dia da maior bênção para o povo de Deus, mas da maior tragédia para quem não recebeu Jesus como Salvador. Chegou o dia, irmão, quem pode escapar desse dia? Quem pode dizer: eu não passo por esse dia? Quem pode dizer: eu não vou nesse evento? Quem pode dizer: eu não quero participar? Quem, irmãos? Impossível. Todos diante do trono de Deus. Todos diante da presença do Todo-Poderoso. Só que perceba, João capítulo 5, a Bíblia diz que os salvos não entram em juízo. Muito pelo contrário, já passaram da morte para a vida. Então perceba comigo, nós estaremos diante de Deus, mas nós seremos recompensados. Segundo Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15, os ímpios serão julgados, mas todos estarão diante de Deus. Olha o texto. Para se dar o galardão aos teus servos. Olha aí, no dia da ira, no dia do juízo, o que é que tem para os servos de Deus? Galardão. Aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Todos os servos do Senhor. Todos aqueles que trabalharam para o Senhor. Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Todos aqueles, irmãos, que tiveram o seu nome no livro da vida. Todos, os grandes e os pequenos. Se você teve um ministério muito grande, você está lá. Mas se o seu ministério para você foi pequeno, você está lá também. Se Deus te chamou para algo enorme, você vai estar lá com galardão.
para algo que você acha que é pequeno, você também vai estar lá. Você que é muito novo, você que é muito velho, você que é muito alto, você que é muito baixo, você que é muito magro, você que não é tão magro, você que chegou agora, você que chegou depois, todos estarão diante do trono. Para quê? Para receber galardão. O que é galardão? Recompensa. A Bíblia não explica o que é galardão, só que a palavra significa recompensa. Então nós teremos recompensa dada a segunda vinda de Cristo. E a Bíblia também apresenta diferença de recompensas, diferença de galardões. Nós não sabemos explicar ao fundo o que é, porque a Bíblia não diz. E onde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Onde a Bíblia não fala, nós não falamos. Onde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvido. Mas nós temos essa certeza, galardão. Existe galardão? Existe. O que é? Uma recompensa. Quando vai ser? Na segunda vinda de Cristo. Existe diferença de galardão? Existe. Como explicar? Não dá para explicar. Mas vai acontecer. Agora, olha a parte ruim. O finalzinho do versículo 18. E para destruíres os que destroem a terra. Então agora chegou o momento da condenação dos ímpios. Agora chegou o momento dos ímpios serem julgados pelo livro das obras. Eu já preguei isso aqui. Serão abertos livros. Quais livros? Das obras. E será aberto um livro. Qual livro? O livro da vida. O livro da vida, irmão, é graça pura. É misericórdia pura. Porque você não conseguiria colocar o seu nome lá. É impossível. Foi Deus que colocou o seu nome lá pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então o nosso nome, de quem recebeu Jesus, de quem confessou Jesus, e de quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, está no livro da vida, um símbolo para a listagem de todos os salvos. Só que se você não for encontrado no livro da vida, irmão, ou seja, se você morrer como um ímpio, sem Jesus Cristo de Nazaré, vai ser aberto diante de você outro livro, não é o da vida, é o livro das obras. E aí eu pergunto, quem é que pode se livrar do livro das obras? Quem é que pode te salvar do livro das obras? Quem é que pode se manter puro diante de todo o registro da sua vida? Quem é que pode se manter, irmãos, salvos diante dos seus atos? É por isso que o auge da doutrina cristã é a salvação pela graça em Cristo Jesus. O auge do ensinamento é, você é salvo pelo favor imerecido. Você nunca mereceria o céu. Você sempre merecerá o inferno. Mas por que você não vai para lá? Pela graça, pela misericórdia. Deus te chama pela graça. Mas aqueles que não forem alcançados por esta graça, terão que se ver com o livro das obras. E eu pergunto, o que está escrito lá quando você tinha 5 anos? O que está escrito lá quando você tinha 10 anos? O que você fez quando tinha 15 anos? O que você fez quando você tinha 18 anos? Qual foi o pecado que você cometeu quando você tinha 19 anos? 30 anos? 50 anos? Irmão, é muito pecado. E Tiago diz que se nós cometemos um pecado, nós somos culpados de toda a lei. Não há salvação para ninguém em nós mesmos. Ninguém. Eu quero fazer um exercício rápido aqui. Rodrigo, você tem problema de falar a sua idade? Não. 40? Então vamos supor que o Rodrigo peque uma vez por dia. Uma vez por dia. Parece pouco. Mas no final de um ano, ele terá 365 pecados, crimes contra a lei de Deus. Só que o problema é que ele já tem 40 anos. Então, 365 vezes... Meu Deus do céu, tá... Olha o tanto. 365 vezes 40. Se o Rodrigo pecar apenas uma vez por dia, que já está um crente exemplar, ele vai ter, até agora, 14.600 delitos contra Deus. 14.600 crimes. Agora vamos supor que ele peque 2 vezes por dia. 14.600 vezes 2. 29.200 crimes. Esse é o livro das obras do Rodrigo. Imagina se ele chegar aos 80, 90, 100. O mais novo aqui já está devendo a Deus.
O mais velho aqui está devendo muito a Deus. Isso se chama livro das obras. Tudo que você fez contra Deus. Tudo que você fez contra a lei de Deus. Deus diz, não mata, você vai lá e mata. Deus diz, não rouba, você vai lá e rouba. Deus diz, não mente, você vai lá e mente. Deus diz, não se prostitua, você vai lá e prostitui. Deus diz, não adultere, você vai lá e adultera. Deus diz, pague o mal com o bem, você paga o mal com o mal. Deus diz, não vingueis uns aos outros, você se vinga. Tudo isso anotado no livro das obras. Quem é que pode se salvar? Ninguém. É por isso que desesperadamente nós precisamos de um Salvador, irmão. Você não precisa de um Salvador para seu sonho ser realizado. Você não precisa de um Salvador para ter uma casa maior no Mangabeiras. Você não precisa ter um Salvador, Jesus, você não precisa de Jesus para te dar um carro zero. Você precisa de Jesus para você não ir para o inferno. Você precisa de Jesus para não ser condenado. Você precisa de Jesus porque só Ele pode pagar a sua dívida diante de Deus. Ele é o seu Salvador. E aqui os ímpios serão condenados. Versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário, um símbolo da presença de Deus. Foi vista a própria glória de Deus. E sobrevieram, assim como Mateus 24 diz, relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Fim da história. A segunda vinda de Cristo chegou. O juízo final chegou e o reino foi estabelecido. O que dizer diante disso? Maranata. Maranata. O que dizer diante disso? Vem, Senhor Jesus. A tua noiva está pronta, com as roupas da justificação pela fé. A sua noiva está pronta com o vestido da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Não tente se salvar pelas obras. Você não dá conta. Você não é bom como você achou que você era. Você não é bonzinho como você achou que você era. Você não é obediente como você achou que você era. Você precisa de um Salvador. Você precisa de Jesus, porque o Rei está voltando. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. O Rei está voltando. Nós ansiamos pela segunda e gloriosa vinda do Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude a mantermos, Deus, o nosso coração com essa expectativa. A salvação é pela graça, Deus, mediante a fé. E nós sabemos, Senhor, que o Rei está às portas. Nós sabemos que esse dia é real, esse dia é um fato. Nós aguardamos, Deus, esse dia com expectativa. Mas nos ajude, Deus, a sermos prudentes, a andarmos em santidade todos os dias, a aguardar a sua segunda vinda, Deus, de forma irrepreensível. Toque no coração de cada irmão para amar esse dia, para amar a tua vinda. É o que nós queremos, Pai, em nome de Jesus.